Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz. Estamos aqui para a nossa próxima aula, né? A gente hoje vai trabalhar o capítulo 8 da nossa revista. Mas antes de mais nada, eu queria dar parabéns às mamães, né, nesse Dia das Mães. Então, se você ainda não falou com sua mãe, sei que a gente não pode ter muito contato, mas dá uma ligada, manda uma mensagem, né? E vamos lá. Na semana passada a gente estudou sobre o Davi. Estão lembrados? A gente viu aquela batalha de Davi contra Golias. E hoje a gente vai ver uma outra parte do ministério de Davi. No caso, seria um erro, um pecado que ele cometeu. Amém? Então, vamos lá, vamos ler 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Vou passar para vocês apenas alguns trechos, tá? Para a gente começar o nosso estudo. Hoje o nosso estudo vai falar sobre egocentrismo. O que seria o egocentrismo? Seria a pessoa que presta atenção apenas nela e não nos outros, tá? E a gente vai ver as consequências na vida de uma pessoa que olha mais para ela do que para os outros. Amém? Bem, a gente vai começar lendo a nossa Sagrada Escritura. Em 2 Samuel 11, a gente vai ler só do 1 ao 4. Amém? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos a ele e todo Israel para que destruísse os filhos de Amon, cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era ela muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície, então voltou ela para a sua casa. Amém? Bom, hoje a gente vai estudar a lição 8. Davi, diminuir o eu e exaltar a Deus. Bem, no primeiro versículo que a gente acabou de ler, a gente vê que Davi estava muito autoconfiante, né? Ele saiu do seu compromisso, que era defender o seu povo como rei, e deixou o povo ir sozinho, tão confiante que seu exército iria resolver tudo sem a presença dele. Nisso, o que aconteceu? Esse pecado já gerou outro. Ele ficou no seu terraço e viu Batseba banhando-se, né? Batseba, que é filha de Eliã, mulher de Urias, mandou chamar Batseba para a casa real e com ela deitou-se, sabendo depois que isso acabou gerando um filho. Tentando consertar esse erro, o que ele fez? Mandou chamar Urias da batalha, que estava lá guerreando pelo povo, para que Urias ficasse com a sua esposa e aí deitasse com ela, e aí o filho seria de Urias, correto? Para que todos pensassem que ele não teria nada a ver com isso. Porém, Urias, servo muito leal, não conseguiu deixar os seus irmãos na batalha para ficar com sua mulher. Ele voltou para a guerra. E aí Davi, tentando consertar esse erro, piorou ainda mais. Pediu ao chefe do exército para que botasse Urias bem na frente para que ele fosse morto. Ou seja, um pecado puxando o outro, puxando o outro, puxando o outro. Tudo isso gerado pelo quê? Pelo egocentrismo de Davi, que desrespeitou, vamos dizer assim, o seu povo, ao invés de ter ido para a guerra, ficou em casa. Então, é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Amém? Bom, o maior prejuízo que o pecado nos traz é nos afastar de Deus. Amém? O egocentrismo, ele coloca uma tapagem na nossa visão.
e a gente não consegue enxergar que a gente está fazendo coisas erradas. Amém? Então, fique atento, irmãos. Fique atento e não esqueça de colocar Deus acima de todas as coisas. Bom, o que Davi fez agora? Assim que Urias foi morto, ele tomou Batseba como sua esposa. E ainda autoconfiante, acabou encontrando com Natã, o profeta. E aí Natã contou para ele uma parábola, aonde, sem perceber, um personagem da parábola era ele próprio. Amém? Ele contando essa parábola que está lá no capítulo 12 de 2 Samuel, pediu para que Davi desse a sentença à pessoa que tivesse feito aquele crime, vamos dizer assim, né? E aí a sentença de Davi foi a seguinte: dizia que a pessoa merecia a morte. E aí Natã falou: essa pessoa é você mesmo. Sabendo disso, aí Davi caiu em si, e lá no verso 13 de 2 Samuel, capítulo 12, ele se arrepende. Vamos ler essa passagem? 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Amém? Bom, porém, mesmo Davi tendo se arrependido, todo pecado tem a sua consequência, né? As concubinas de Davi, assim como sua filha Tamar, sofreram abuso, da mesma forma que a mulher de Urias. Seu filho foi assassinado, assim como Urias, e seu outro filho ainda o traiu, né? Isso mostra pra gente que todo pecado tem a sua consequência. Então, a gente deve vigiar para não pecar, né? Se você é egocêntrico, se você conhece alguém que é egocêntrico, que pensa mais em si do que no próximo, fique atento. Vamos melhorar esse comportamento. A gente está aprendendo, né? Lá no livro de Éfeso, com o apóstolo Paulo, para a gente olhar mais para as pessoas, ser mais altruísta. Amém? Então, fique atento, vigia e não peque, irmão. Amém? Bom, estamos encerrando, porém antes de encerrar, eu quero deixar 2 perguntas para você. Pensa comigo. O que está fazendo você errar? Amém? Será que é o ego? Ou será que é uma área específica da sua vida? Pare e pense. E a segunda pergunta: o que você deve fazer para tirar esse erro da sua vida, esse pecado da sua vida? Amém? Bom, para a gente concluir, Jesus diz para a gente o seguinte: orar e vigiar. Então, o segredo para a gente conseguir resolver esse nosso problema, irmão, é orar e vigiar. Amém? Feche seus olhos, eu queria orar por você. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, Pai. Obrigado por esse dia das mães, Senhor. Senhor, esteja conosco, Pai, todo sempre, Pai. E lhe pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, Pai. Tire de nós, Pai, esse ego, Pai. Esse ego que pode nos atrapalhar a nossa vida, Pai. Que está atrapalhando nosso relacionamento com as pessoas, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Esteja conosco, fazendo com que a gente entenda, Pai, tudo aquilo de errado que a gente tem feito, tudo aquilo de errado que a gente tem organizado, Pai, tem pecado, Senhor. Esteja conosco, abra nossos olhos, Senhor. Tire a venda dos nossos olhos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos por tudo aquilo que a gente tem feito de errado. E nos lembre, Pai, sempre de conversar com o Senhor, de orar e vigiar a todo tempo, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém e amém.